Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 9 da classe de jovens, filhos de Deus e descendência de Abraão. Fique aqui comigo que você vai entender os motivos pelas quais nós podemos ser livres ou ser escravos. Presta aula, os louvores sugeridos, 102, 126 e 380. Fique aqui comigo que entre uma coisa e outra eu te darei as respostas da hora da revisão e também te darei o significado do nome de Isaac e também o significado do nome de Ismael. Se porventura eu me esquecer de falar aqui, eu certamente deixarei aqui na descrição o significado do nome de Isaac e também de Ismael. Texto principal: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Gálatas capítulo 4, versículo 28, resumo da lição. Pela fé em Jesus Cristo, somos filhos de Deus e descendência de Abraão. Sim, você é filho de Abraão. E isso é muito importante observarmos que isso significa que nós somos filhos da promessa. Como nós somos filhos de Abraão, tudo que o Senhor prometeu para Abraão, consequentemente também chega para nós. Entretanto, é importante que nós venhamos tomar posse da promessa. E isso é uma das grandes questões, né? Não basta somente o teu pai, por exemplo, fazer uma promessa para você e você de repente não tomar posse dessa promessa. Assim também é como o Senhor. Quando Deus nos promete algo, nos faz algo para nós, aquilo que Ele nos prometeu, nós também devemos fazer o quê? Tomar posse da palavra, tomar posse da promessa. Objetivos da aula de hoje: explicar o argumento que Paulo utilizou para mostrar aos Gálatas a diferença entre ser escravo e ser livre. Compreender as diferenças entre ser filho da escrava e da livre. Mostrar a solução encontrada para o filho da escrava. Em rápidas palavras, como filhos de Adão, nós somos escravos. Como filhos de Deus, somos livres em Cristo. De modo geral, podemos dizer que, como filhos de Adão, somos escravos e por isso temos a ruína. Como filhos de Adão, como filhos de Jesus, promessas de Deus, filhos de Deus, nós temos salvação. Por um lado, sempre será o contrário do outro, ou diferente do outro, que seria mais correto. Como filhos de Adão, vivemos no pecado. Como filhos de Deus, vivemos na justiça. Como filhos de Adão, nós morreremos. Como filhos de Deus, nós teremos a vida eterna. Como filhos de Adão, nós estamos separados de Deus. Como filhos de Deus, temos relacionamento com Deus. Como filhos de Adão, nós vivemos na desobediência. Como filhos de Deus, nós vivemos na obediência. Como filhos de Adão, nós temos a punição. Como filhos de Deus, nós temos libertação. Como filhos de Adão, nós temos a lei. Como filhos de Deus, temos a graça. Isso é para nós termos aí um bom entendimento do que a descendência de Abraão. Como nós somos descendentes de Abraão, nós temos sim as promessas, mas tudo aquilo que Abraão tinha, nós também possuímos, né? A tal da natureza humana. E assim como Abraão passou por algumas situações, nós também passaremos. Talvez um pouco mais ou um pouco menos, ou até mesmo com o mesmo grau, né? O que é pouco provável, mas é possível. Entretanto, é importante que você saiba de fato se você quer ser uma pessoa livre ou uma pessoa que é escrava. Introdução. Ele fala da escravidão e da liberdade, representadas pelos dois filhos, onde a escravidão é a perda da liberdade e da identidade. Fala sobre ser livre. O que é ser livre? Ser livre é quando você pode tomar a decisão que você quiser na vida. Você é livre para isso, você tem direito de escolha. É diferente do escravo. O escravo ele não tem poder de decisão. A decisão dele, né, ou dessa pessoa, é do seu senhor. O Senhor aqui, não o Senhor Deus Altíssimo, e sim aquele que o comprou. Aquele dá bem a ideia ali da Lei Áurea, né, que foi assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, que dava ali libertação aos escravos. Essa é a ideia aqui, só que no sentido espiritual. Nós vivemos até hoje, né, infelizmente, de vez em quando,
as autoridades encontram uma pessoa que está vivendo aí como um escravo, né? Infelizmente, ainda acontece, mas, de modo geral, o Brasil é um país livre da escravidão. No sentido espiritual, nós somos, né, ou éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos a liberdade de escolher não pecar. O pecado, ele estava à nossa porta e nós já o abraçávamos, né? Hoje não. Hoje nós vemos de uma forma diferente. O pecado está aí, o pecado está à porta, mas hoje nós entendemos em Cristo que nós só pecamos se nós quisermos, se nós cedermos. Então veja que a escravidão é a perda da liberdade e da identidade, ou seja, você deixa de ser você. Quando você é uma pessoa escrava, você deixa de ser você. Eu vou te dar um exemplo. Se você trabalha, por exemplo, e você vive para a empresa que você trabalha, que eu não estou dizendo para você não trabalhar, não é esse o ponto, mas você já observou que muitas vezes muitos lares são destruídos porque a pessoa vive em prol do trabalho, em primeiro lugar o trabalho, em segundo lugar o trabalho, em terceiro lugar o trabalho. Então ele virou escravo do trabalho, ou seja, ele virou o escravo do seu senhor, da empresa onde ele trabalha, ou até mesmo, se for o caso, se ele for o dono da empresa. Então ele não consegue mais ter uma identidade, ele não consegue mais ter uma vida social. Agora essa pessoa vive em prol do trabalho e ponto. Nós vivíamos em prol do pecado, não que o trabalho seja pecado, estou falando aqui uma outra situação. Então nós perdemos a nossa identidade, por quê? Porque nós vivemos uma vida de escravidão. Então, o que nós somos? Nós somos reflexo do nosso pecado. Hoje não, hoje nós somos libertos pela graça, nós somos salvos na pessoa de Jesus, portanto nós somos livres, então nós temos a nossa identidade. O que a lei diz? Paulo se vale da história. Em outras palavras, já que vocês querem viver debaixo da lei, ao menos vejam o que ela diz. Então ele partilha a história dos dois filhos de Abraão, que no caso aqui é Isaac e Ismael. Isaac é o filho da promessa e Ismael não é bem assim o negócio, não. Então vejam bem, aqui nós temos uma questão interessante sobre a questão da lei. Muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas querem viver de acordo com a lei. Mas nós nem conhecemos a lei. Porque se nós observarmos, por exemplo, tem muitas coisas no Brasil que são proibidas por lei, que são coisas simples, mas que são proibidas por lei, mas nós não sabemos. Tem muitas coisas no Brasil, por exemplo, que é lei e nós não sabemos. Não existe uma divulgação, vamos assim dizer. Então, a questão, se eu quero viver da lei, embaixo da lei, eu preciso pelo menos saber o que ela diz. E aqui traz uma reflexão para nós. Nós não vivemos pela lei na questão bíblica, né, de viver a lei de Moisés. Né? Mas se nós vivemos pela graça, e de fato vivemos pela graça, nós conhecemos bem a graça pela qual o Senhor nos dá. A Bíblia diz lá em Romanos 5,20, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se eu pecar, vamos nivelar aqui de 0 a 10, né? Ou melhor, de 1 a 10, um nível de pecado. Se eu cometi um pecado de número 1, então a graça vai me alcançar no número 2. Por quê? Porque se eu fiz um pecado de número 1, então a graça no limite ela precisa ser maior do que 1. Se eu pequei no número 7, então a graça será no número 8. Então a graça sempre vai abundar, ela vai sempre ser maior do que o pecado. A graça sempre será maior do que o pecado. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se tem graça numa questão abundante, então por que nós queremos viver pela lei? Por que nós não conhecemos de fato a graça? E quem é a graça? A graça é o nosso Senhor. Quando observamos a questão da lei e a graça, por exemplo, a mulher adúltera, João 8, né, que fala sobre a mulher adúltera, o que a lei mandava? Uma mulher pega em adultério e ela tinha que ser apedrejada até a morte. Mas Jesus não apedrejou aquela mulher. Por quê? Porque ele é a graça. Então ele teve graça, né? Aquela mulher alcançou uma graça. E qual foi a graça? Um favor não merecido. Ela não merecia aquilo, mas somente o Senhor Jesus pode nos dar essa graça. Então, num ponto extremo, a lei e a graça, nós entendemos que como nós somos salvos na pessoa de Jesus,
Nós praticamos a lei justamente porque nós somos salvos e não porque nós seremos salvos pela lei. O significado de ser escravo. O escravo era simplesmente uma pessoa que não tinha direito sobre a própria vida. Sua vida e morte residiam nas mãos do seu proprietário. Então, nesse caso, de modo geral, a pessoa que era escrava, ela era de fato como uma mercadoria do dono dela. Então, o dono fazia o que queria. Trabalhavam sem direito ou garantia alguma, até a morte, ou em alguns casos, até que o seu senhor lhe concedesse a liberdade, sendo que, neste caso, o escravo agora livre passava a ser chamado de liberto, ou seja, um escravo liberto. Observe que a questão de pessoas sendo escravas, e por que foram escravas? Muitas delas por causa de guerras, ou mesmo de dívidas, ou porque eram filhos de escravos. Uma vez que é filho de escravo, continua sendo escravo. E quantas pessoas hoje não são escravas do pecado, não é assim? Então observe que a questão da escravidão faz com que a pessoa não tenha direito nem na sua vida, nem na morte. É uma pessoa completamente alheia, ela vive para trabalhar, ela não tem uma opção. A opção dela ali é servir ao seu Senhor. Servir no sentido de não ter nenhuma garantia. Hoje ela é uma escrava, mas amanhã esse senhor pode vendê-la a um outro proprietário. Olha que situação. Em alguns lugares, até hoje, principalmente lá na África do Sul, no continente africano nesse caso, tem pessoas ainda que são vendidas como escravas. Até hoje. Não é tanto quanto há 100, 150 anos, mas ainda existem alguns casos, infelizmente. Então a escravidão, tanto no sentido literal quanto no sentido espiritual, é muito evidente no nosso meio. E principalmente aqui, que eu vou falar mais na questão espiritual, quantas pessoas hoje não são escravas de suas decisões, né? Por quê? Porque tomaram decisões como escravas, né? Na verdade, né? Escravas do pecado, né? Ou até mesmo por causa de uma dívida muito grande que não pode ser paga. Então, infelizmente, hoje pessoas acabam se perdendo nesse sentido. Por quê? Porque não conhecem a graça que é o Senhor Jesus. E quando nós anunciamos a Cristo, eles parecem não compreender que de fato o Senhor Jesus pagou a nossa dívida. E para que nós venhamos ser livres, né? João 8, 32 e 36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós somos livres pela verdade. Quem é a verdade? Cristo, João 14, 6. A busca pela liberdade. Eles sabiam a importância de serem livres e no primeiro século não desfrutavam ainda de plena liberdade. Você tem buscado a sua liberdade? Porque parece ser contraditório te perguntar isso, né? Uma vez que você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo, então você não é uma pessoa livre? Sim, você é uma pessoa livre no sentido espiritual. Mas a liberdade também ela implica em uma outra questão, por exemplo, uma questão financeira. Você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa independente, financeiramente falando. A questão aqui mais importante de fato é que nós venhamos ser livres no sentido espiritual, ainda que nós sejamos presos por outras situações, por outras circunstâncias da vida. Mas o importante mesmo é ser livre na pessoa de Jesus. Então observe que há uma importância, nós precisamos compreender a importância da liberdade. Temos nossas liberdades, e a liberdade também é bem amplo o sentido da liberdade, porque veja, por exemplo, hoje existe uma questão sobre regulamentação de mídias, por exemplo, né? O que você pode, o que você não pode postar, o que é isso? Isso é uma questão de falta de liberdade, ou seja, você não tem liberdade de fala, né? Você não pode opinar por uma questão ou outra, porque alguém pode achar que aquilo está errado e fazer com que você seja calado em rede social, por exemplo. Então, talvez você não possa falar que o Senhor Jesus é aquele que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Por quê? Porque alguém pode entender que isso é uma ameaça, é isso ou é aquilo, ou seja, você não tem liberdade de postar aquilo que você quer. Então, existe também essa questão de liberdade. Então, existe a liberdade espiritual, que é o nosso ponto principal,
Aí existe a questão da liberdade financeira, existe a liberdade nas redes sociais, né, que é a liberdade de expressão, né, quando vocês a questão da expressão. Então, muitas vezes estão querendo, né, banir de uma forma direta a nossa liberdade de expressão na internet, por exemplo. Ou seja, se alguém vê esse vídeo aqui que eu estou falando para você sobre a liberdade e achar que isso aqui que eu estou fazendo é algo que afronta alguém, por exemplo, do governo, por exemplo, então eu serei aqui, de uma forma direta, eu serei aqui silenciado. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui não agrada a um ou a outro. Então, o que é isso? Isso é tirar a liberdade de expressão. Então, a liberdade, ela é muito ampla nesse sentido. Por exemplo, quando você vai para a escola dominical, você escolhe a roupa que você quiser. Por quê? Porque você tem liberdade de escolha. Haverá um tempo que, dependendo, por exemplo, na China, as pessoas lá, os casais, não podem ter, me parece, ter mais do que 2 filhos. Eles proibiram. Olha, o governo chegou a esse ponto de proibir. O que é isso? Isso é tirar a liberdade de uma pessoa ter uma família grande. Ter uma família unida. Ter uma família de filhos, né? Filhos e filhas, não pode. Por quê? Porque o governo diz que não pode. É proibido por lei, parece lá na China. Então, observe que aqui estão querendo fazer o quê? Tirar a nossa liberdade. Há países, por exemplo, como a Coreia do Norte, as pessoas lá não têm liberdade religiosa. Então, na verdade, na Coreia do Norte não tem liberdade para absolutamente nada, né? Até as pessoas da Coreia lá são proibidas pelo governo de sair da Coreia do Norte e ir para outro país. Só fazem isso em questões específicas, como em questões esportivas, por exemplo. Então, por isso que de vez em quando você vai ver uma pessoa, né, uma pessoa da Coreia do Norte que veio participar de um evento esportivo e nunca mais voltou. Não é que ele está acontecendo isso ou aquilo, é porque ele tem medo de voltar para a Coreia do Norte. Por quê? Porque lá não tem liberdade de absolutamente nada. Lá não tem liberdade de religiosa. Se você chegar e dizer que você é uma pessoa cristã, você vai passar por duras punições. Então, por quê? Porque não tem liberdade religiosa. Não tem liberdade nem do corte de cabelo, você não tem. Existe o corte de cabelo na Coreia do Norte específico. Você não pode fazer um outro tipo de corte de cabelo, é só aquele ponto. Então, a Coreia do Norte, ela tira a liberdade do povo. A internet, por exemplo, o vídeo que você está vendo aqui, você nunca verá ele na Coreia do Norte. Por quê? Porque a Coreia do Norte, ela proíbe tudo quanto é tipo de vídeo. Vou te dar um exemplo. Recentemente passou aí o Mundial de Clubes da FIFA. Esse evento não vai ser passado na Coreia do Norte, mas depois do quê? Depois do governo ver o esporte, eles vão editar para ver, ó, se aparecer uma pessoa lá da Coreia do Sul, por exemplo, aquela pessoa não vai aparecer. Mesmo se for um jogador de futebol, a imagem dele vai ser embaçada. Por quê? Porque eles não têm liberdade nem de ver um evento esportivo ao vivo. Por quê? Porque a Coreia tirou a liberdade. Então observe a questão da liberdade, como é importante. Aí a grande pergunta é: você é capaz de lutar pela sua liberdade? Você é capaz de lutar pela liberdade de escolha do que você quer para os seus filhos, por exemplo, ou mesmo para você hoje? É uma questão muito importante, porque hoje nós vivemos num país praticamente livre, né? Uma coisa ou outra que nós temos alguma questão de repreensão, principalmente na questão cristã, né? Uma coisa ou outra como diz o mundo aí, né, passa batido, ninguém percebe, mas nós temos uma liberdade aqui. Então é possível que talvez você não consiga compreender a importância da liberdade, de você votar em quem você quiser, de você ir para onde você quiser, você viajar para onde você quiser, você usar a roupa que você quiser. Não é assim, por exemplo, em países como o Irã. As mulheres do Irã, por exemplo, elas só podem usar burca, né, que fala, né, só podem usar aquela burca. Elas não têm liberdade de usar um vestido ou uma saia ou coisa do tipo. Elas não podem, são proibidas. E se fizer, acontece o pior. Então veja como é a questão da liberdade. Então a grande pergunta é, você não precisa me responder, você é capaz mesmo de lutar pela sua liberdade? O filho da carne e o filho da promessa. A carne e seu filho. A comparação que Paulo faz com referência a Ismael, o primeiro filho de Abraão, como sendo o resultado não da fé ou da promessa, mas como sendo um arranjo de uma decisão baseada em um pensamento humano
diante da impaciência. Quando Deus te faz uma promessa, ele não quer dizer que ele vai cumprir a promessa amanhã. Essa promessa pode demorar 40 anos, pode demorar 50 anos. Você é uma pessoa impaciente? Quando Deus fala alguma coisa para você, você fica impaciente, já começa, como diz o mundo aí fora, né? Trocar os pés pelas mãos? Você perde a paciência e já quer dar o famoso jeitinho brasileiro? Como é o teu procedimento nesse sentido? Então, observe que a ideia partiu de Sara, a esposa de Abraão, que era um costume da época. E qual era esse costume? No sentido de um casal, quando não tem filho por alguma razão, a escrava pode se deitar com o seu senhor, que nesse caso é Abraão, e ter um filho. E esse filho é reconhecido como legítimo de Abraão. Agora observe uma questão aqui importante. Pela lei ali, era permitido, mas Deus não permitiria. Isso não é a vontade de Deus, aliás, Deus até permite, mas não é a vontade, né? Então observe que o filho é de fato de Abraão, mas não é de Sara. Ou seja, não é filho da promessa. Por quê? Porque a promessa era para Abraão e Sara. Mas aí, por uma questão de impaciência, quiseram dar um jeito, que nós chamamos aqui de jeitinho brasileiro, né? Então observe que antecipar a forma da promessa de Deus é algo, por exemplo, Deus tem uma promessa na sua vida de você ser pastor, por exemplo. Aí você, na primeira oportunidade, já vai virar pastor. Deus falou que você vai ser pastor, mas não vai ser agora. Vai ser talvez daqui a 50 anos, daqui a 40 anos, a 20 anos. Então, nós já queremos dar um jeito, porque nós somos impacientes nesse sentido de alcançar a promessa. Então, nós devemos observar que a promessa, quando ela tem um tempo determinado, específico por Deus, que em alguns casos, que Deus, olha, daqui a tanto tempo vai acontecer isso. Então você sabe o tempo determinado. Mas quando Deus não determina o tempo, o que nós temos que fazer? Esperar no Senhor. Né? Salmos 40, né? Salmos 40, número 1, né? Nós temos que esperar no Senhor. Em alguns casos é o 40:17, né? De Salmos, né? Apressa, ó Deus, não te detenhas, né? Então, é importante observar que nesse caso Ismael é o filho da carne. É o filho não espiritual, né? Se for no nosso caso, né? Não era o da promessa. Ismael não era o filho da promessa. Então, por quê? Porque foram impacientes, né? Abraão e Sara foram impacientes, até porque já tinha uma idade muito avançada, né? Há quem diga que Sara tinha 99 anos na época, né? Então, existe realmente uma questão curiosa, né? Nesse sentido de querer antecipar. E se falando em curiosa, falando de Sara, você sabia que Sara é a única mulher na Bíblia que tem a idade mencionada? Gênesis capítulo 23, versículo 1. A promessa e seu filho. Isaac foi chamado de filho da promessa, apesar da incapacidade de Abraão e Sara de poderem experimentar a paternidade e a maternidade durante décadas. Parece ser estranho, né? Como é que Deus pode fazer uma promessa a um ser de mais de 90 anos, que era o caso de Abraão e Sara? Olha, você vai ser pai e você vai ser mãe. Com mais de 90 anos? Não é impossível, mas eu te pergunto, há algo impossível para Deus? Lucas 1,37 nos diz que para Deus tudo é possível, não há impossíveis para o Senhor. Então, às vezes, é o teu caso. De repente, você recebeu uma promessa do Senhor que é uma promessa impossível aos seus olhos, mas não para Deus. Então, se Deus te fez uma promessa, apenas creia. Faça o que Deus mandou você fazer. Então, veja que a promessa de Abraão ser pai de uma multidão também era para Sara. Sara também seria o quê? A mãe de uma grande nação. E eu gosto muito do significado do nome de Sara. Sara significa princesa ou como príncipe, ou seja, ela tem a mesma autoridade de um príncipe nesse sentido. O escravo persegue o livre. A primeira é do exemplo. Crianças aprendem com o que veem e ouvem dos pais. Elas simplesmente reproduzem as atitudes dos pais, mesmo sem entender completamente o que fazem. Então, você que é pai, o que você está mostrando para seu filho? Veja que questão importante.
É o exemplo. O exemplo. Quando uma criança faz algo, ela faz porque viu o pai ou a mãe fazer. O pai e a mãe é o primeiro contato que a criança tem com o mundo lá fora. Então, se o pai e a mãe forem negligentes, os filhos também serão. Se os pais são mal educados, os filhos também serão. Por quê? Porque eles já vão criando desde criança. Já viu que há alguns casos, né, algumas crianças chegam na sua casa e fazem uma bagunça daquela? Por quê? Porque em casa vê pai e mãe fazer. Ou a criança faz e o pai e a mãe não dão um corretivo. Então, é muito importante observar que crianças aprendem com o que vê e ouvem dos pais. O pai, não, fala, por que você faz isso? Porque meu pai também faz, porque a minha mãe faz. Onde foi que você aprendeu a falar assim, meu filho? Ah, meu pai fala. Ô, minha filha, como é que foi que palavreado é esse? Ah, minha mãe fala. Por que você faz isso? Porque eu vi papai fazer. Então, é importante que os pais tenham uma boa convivência dentro do lar e sejam exemplo para os seus filhos. A segunda lição é de que quem tem liberdade dentro de casa pode ser perseguido por quem não tem. Já ouviu situações pelas quais uma pessoa chega para falar, até mesmo com você, talvez uma conquista que você alcançou e a pessoa já chega falando e a forma com que ela fala já vem com aquele bafo de inveja? Já fala, você já sente o bafo da inveja da pessoa, né? Por quê? Porque você tem liberdade e talvez ela não. E nesse sentido aqui de casa, observe que quem tem liberdade dentro de casa pode ser perseguido por quem não tem. Lembra até aquela ideia, né, de Ana, né, e Penina, aquela questão de uma ter filha, que Ana não tinha filho e Penina tinha filhos. Então já havia uma implicância ali dentro do lar. Então observe que essa questão do lar é extremamente importante ter um lar saudável, um lar construído pela palavra do Senhor, um lar que realmente seja um exemplo. Para quê? Para aquele que, se porventura, por alguma razão, nesse sentido espiritual aqui para nós, se um que é livre, né, livre em Cristo, não ser perseguido por aquele que não é livre no Senhor. É uma pessoa que vive na escravidão do pecado. Por quê? Porque haverá sempre esse contrito, esse confronto. Principalmente, apesar que aqui fala muito mais da questão mais física, né, propriamente dita, mas eu vou trazer sempre mais aqui para o lado espiritual, porque pela questão do físico fica muito claro aqui, o escravo persegue o livre, né? Então é importante que você, jovem, tenha a maturidade que isso pode até acontecer dentro da sua casa. Você é uma pessoa livre no Senhor, mas talvez o teu irmão não, ou a sua irmã não, e te persiga. Isso você precisa ter maturidade e saber que ele é o mesmo sangue que corre na sua veia, corre na dele ou na dela. Então você precisa ganhar essa pessoa para quem? Para Cristo. Como? Com exemplo. Então não é porque ele te persegue que você vai persegui-lo. Agora, no sentido espiritual, né, que é o nosso sentido aqui, nós temos que ter essa maturidade. Agora, nós vemos que muitas vezes a pessoa que é livre também não dá exemplo. Aí como é que fica? Se ele é perseguido por ser livre e não dá exemplo, como é que ele vai ganhar aquele que está preso pelo pecado? É difícil, né? A solução para esse conflito: lança fora a escrava e seu filho. H engravidou e desprezou Sara, que mandou a escrava embora. H encontrou o anjo no caminho que a ordenou, que voltasse para se humilhar diante de Sara. Então veja que tem a questão aqui do anjo, né, que todos aqui agiram sem pensar, menos o anjo, né? Claro, o anjo vai sempre agir com pensamento, até porque ele é um ser inteligente, muito mais inteligente do que nós. Então observe que Sara pecou, ela agiu sem pensar. Por quê? Porque ela não considerou a palavra de Deus. Deus não disse que ela ia ser mãe. Então por que ela duvidou? Por que ela colocou a escrava? Então aqui Sara agiu sem pensar. H também agiu sem pensar. O que ela poderia pensar? Não, eu jamais me deitaria com o seu marido. Apesar que eu sei que é um costume nosso, mas eu jamais me deitaria com ele. E Abraão, por sua vez, também falhou, também, principalmente Abraão, né? Se a gente for observar bem direto,
principalmente Abraão, porque a promessa, apesar de ser para Abraão e para Sara, ela é muito mais para Abraão. Deus falou diretamente para Abraão. Então, mas aqui, no sentido direto, tanto Sara quanto Abraão têm o mesmo peso, né? Que como é que um vai ser pai sem a mãe, como é que a outra vai ser mãe sem o pai, né? Então, nesse sentido aqui, biológico, ambos são importantes. Agora, observe que Abraão também, o que ele deveria fazer? Não, de maneira nenhuma, Sara, eu não vou me deitar com H. Deus prometeu para mim e para você, então eu jamais vou me deitar com H. Se Deus prometeu para mim e para você, então vai ser eu e você. Mas não, ele foi e se deitou com H. Observe então que os três aqui falharam. Então observe que nesse sentido, agora a H teve que voltar e se humilhar para Sara. Pedir perdão a ela, no nosso sentido aqui. Então observe que nós devemos observar essa questão da solução para o conflito. E você, jovem, é a solução para o conflito. Talvez dentro da sua casa. Está acontecendo um conflito religioso, por exemplo, é você que tem que fazer a diferença. Porque você é filho da promessa, você é descendência de Abraão, você é descendente de Abraão. Então você é descendente da promessa. Então você precisa fazer o quê? Agir pensando, agir, olha, o Senhor é assim, Deus é assim, então nós estamos fazendo errado. E você aconselhar as pessoas que estão envolvidas ali no conflito. Você precisa fazer a diferença. E isso é extremamente importante, né, para que não haja assim, mais conflitos dentro do lar. Não tornem a ser escravizados. Paulo nos dá duas ordens aqui. Estejam firmes na sua liberdade e não se coloquem debaixo da servidão. Então, em primeiro lugar esteja firme na sua liberdade. No nosso sentido espiritual aqui, você é uma pessoa livre em Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por você ser livre, você precisa ficar firme nessa liberdade no Senhor. E não se colocar debaixo da servidão. O que é isso? É você voltar para aquela vida de pecado. Que você era servo do pecado, você era escravo do pecado. Então, isso aqui é uma questão muito importante. Nós não devemos tornar a ser escravos. Uma vez que o Senhor nos libertou, vamos continuar a vivermos desta liberdade. Conclusão: a comparação que Paulo faz sobre Ismael e Isaque foi esclarecedora para os Gálatas e o deve ser também para nós. Então, observe que Paulo fez aqui uma colocação entre Isaque e Ismael para ver a grande diferença entre eles. Então, você é filho da promessa, é filha da promessa. Então fique nessa promessa, não vá nem para um lado nem para o outro. Para quê? Para que você não volte a ser um escravo ou uma escrava do pecado. Número 1, Ismael e Isaque. Número 2, Isaque era o filho da promessa. Número 3, a ideia foi de Sara, esposa de Abraão. Número 4, a primeira é do exemplo. Crianças aprendem com o que vem e ouvem dos pais. A segunda lição é a de que quem tem liberdade dentro de casa pode ser perseguido por quem não a tem. Foi o que aconteceu com os Gálatas. Número 5, porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal os teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Gênesis capítulo 21, versículos 12 e 13. Então, apesar de que Ismael não era filho da promessa, ainda assim, ele teve ali uma questão importante também foi feita uma nação e tal. Por quê? Porque era descendência de Abraão, era semente de Abraão. Então, que nós venhamos verdadeiramente estarmos no Senhor, estarmos nas promessas, firmes nas promessas do Senhor, para que nós não venhamos duvidar, porque uma vez que o Senhor te prometeu algo e você duvida, então você está duvidando do Senhor. É isso mesmo que você quer para a sua vida? Duvidar de Deus? Acredito eu que não, né? Então vejamos. Eu te falei o significado do nome de Isaque. E eu estou aqui observando o nome de Isaque.
Isaac e Ismael, né? Pai, tá ruim de achar aqui, hein? Vamos ver aqui de Ismael. Ismael, Deus ouviu, Deus ouve ou Deus ouvirá. É o significado do nome de Ismael. Isaac está aqui atrás, né? Isaac está por aqui. Vai saber onde. Mas se eu não encontrar aqui, eu deixo aqui na descrição o significado do nome de Isaac. Então, que nós venhamos observar a nossa vida para que nós venhamos encontrar Isaac. Significa ele ri. Interessante, né? Curioso, né? Ele ri. Você não consigo aqui achar de H? Que aí eu já deixo para você também o significado do nome H, que era a escrava, né? A serva ali de Sara. H significa fuga ou emigração, ou voo. Voar é uma coisa boa, né? Se bem que eu nunca voei não, eu tenho medo de altura. Então que nós venhamos a cada dia mais estarmos no Senhor, estarmos observando que verdadeiramente nós somos filhos de Deus e descendência de Abraão. Então nós devemos continuar firme nas promessas do Senhor. O Senhor nos prometeu, então Ele certamente cumprirá as suas promessas em nós. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Aproveite, se você gostou da aula de hoje, você deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. E se você não gostou, deixa o seu dislike, que é tão importante quanto o seu like. E Deus continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Tchau!